Olá, tudo bem? Ayrton Lopes novamente. Hoje a gente vai dar sequência aqui no nosso bate-papo, né? Eu já quero aí deixar os comentários abertos para você, onde você possa comentar, tenha a liberdade, né, de comentar. Eu quero deixar também claro aqui que o objetivo desses vídeos não são vídeos religiosos, mas sim políticos, entende? Porque hoje o conceito de reino que eu entendo é um conceito político, ok? A Bíblia é um livro que ela fala de um rei, de um reino e de uma família real. E estudando a ideia original de Deus, quando você começa a pensar e raciocinar sobre esse conceito, fica muito simples, não é? Primeiro você precisa pensar com um conceito de reino, né? E para nós que estamos numa democracia, numa república, é difícil pensar como rei, né? Como conceito de rei. O conceito de rei que a gente tem é um conceito muito mal falado, né? Tipo assim, é claro que quem tem a democracia, a república na mão, ele não vai querer expandir a mente das pessoas para um outro governo, não é verdade? Então vai dizer que vai defender, eles estão certos, né? É o que eles acreditam. O que a gente acredita, e eu acredito que você está aqui para trocar comigo essa ideia, a gente acredita em um Deus que ele criou os céus e a terra, né? E quando eu digo os céus e a terra, porque está escrito na palavra dele, né? Deus criou os céus. Quais são esses céus? Além do céu que a gente consegue ver, né? Outros céus que também existem, né? Como o céu celestial, onde Deus habita, né? A gente viu isso no vídeo anterior, né? Hoje eu quero começar falando da criação da igreja, né? Deus criou o céu e a terra, colocou o ser humano aqui, e a primeira igreja fundada, né, criada por Deus, ela foi criada com Adão, quando Deus trouxe a humanidade para a terra, né? Tá aqui no livro de Gênesis, né, no capítulo 1, no versículo 26, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, né, que é uma tradução fácil de ler, que eu consigo entender de forma mais clara, né? Quando eu estava na faculdade de teologia, o pessoal eles foram lá, né, falar um pouco dessa tradução, e eles disseram o seguinte, que traduziram essa versão bíblica, né, para pessoas que têm até oitava série, né, ou seja, que têm uma dificuldade de leitura. Então é fácil de entender ela aqui. O 1:26 fala assim, ó, olha, aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Essa aqui é a mensagem, né? A ideia original de Deus. Ele criou um planeta físico, um universo, né, com vários bilhões de galáxias, e colocou um planeta, né, plantou ali um jardim e fez um ser de barro, né, que é um dark earth, ou terra escura, e soprou toda a humanidade dentro desse ser. Ali ele construiu a igreja dele, e constituiu a igreja dele. E ele falou o que é a igreja dele? Domine, cultive, reproduza, enche a terra, né? É isso que ele falou com esse ser humano. Deus criou somente uma raça, ele não criou separação de raça, ele só criou a raça humana. Ele criou somente um povo. A igreja dele ele criou somente com um povo, né? Que é o povo da raça humana, né? Só que aí a gente já sabe o que aconteceu, né? Depois a gente vai destrinchar um pouco também desse caso, mas passaram-se 4.000 anos, né? 4.000 anos. E veio um sistema de governo no mundo, que é o Império Romano, aonde a ideia original de Deus
para a raça humana ela era usada, né? Então, aí Jesus, na plenitude do tempo, ele veio na terra. Deus, ele encarnou, né? Ele se encarnou, se fez carne e veio na terra. O próprio Deus, né? Para fazer o quê? Para consertar aquele governo que tinha se perdido lá atrás, né? Porque Deus, ele se coloca como rei, e um rei, Deus foi o primeiro rei, né? E o rei, o que ele faz? Ele conquista novos lugares, ele coloniza novos lugares. É importante a gente entender isso. O rei, ele coloniza novos lugares, né? Quando a gente pensa em termos de democracia, se uma democracia for conquistar outro lugar, isso chama invasão. Mas no reinado não. No reinado isso é colonização, né? Ele coloniza aquele lugar com a mesma mentalidade do reino original, né? Ou seja, muda a linguagem, muda os costumes, muda as vestimentas, né? Então você consegue ver em vários lugares hoje do planeta esse lugar onde foi colonizado. Por exemplo, o Brasil, né, a gente já falou disso aqui, foi colonizado por portugueses. Então a gente já fala a língua portuguesa, né? A gente tem essas origens portuguesas, né? E muitas pessoas até vieram, né, direto de Portugal, e tem descendentes, né, e tudo mais. O povo português, que é um povo muito bacana, glória a Deus por eles, né? E Jesus, na época, ele usava a cultura da época para poder falar do seu reino, né? Para falar do seu reino. Teve uma vez que ele levou o grupo de discípulos dele, né, os apóstolos, ao lugar, e ali ele perguntou aos discípulos quem que ele era, né? Perguntou para eles quem que ele era. E vou ler aqui a partir do 15, o Mateus 16, 15, fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Legal. Vamos entender um pouquinho desse conceito de igreja, né? Na palavra grega, a gente tem a palavra eclesia, né? Eclesiástica, né? Você provavelmente já ouviu alguma coisa desse sentido, né? A palavra eclesia, ela foi criada, não foi Jesus que criou essa palavra, foi criada pelos gregos. E não era a eclesia dos gregos, não era um lugar, não era um templo religioso. A eclesia era um grupo de pessoas selecionadas e indicadas pelo rei ou pelo imperador. Essas pessoas formavam o gabinete do imperador, os ministros deles, né? Como aqui a gente tem ministro da educação, da cultura, entendeu? Da saúde. Lá existiam ministros que eles levavam a mente do imperador para todo o reino. E essa era a igreja. César tinha sua igreja, o romano tinha sua igreja. E quando Jesus falou para os discípulos dele, sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, né? Qual que era a pedra? A pedra era a base de tudo. Qual que era a base de tudo da igreja de Jesus? Ele era o Filho de Deus. E a igreja dele, mesmo que a pessoa morresse, ela vai ser ressuscitada. Na igreja de César, se o cara morria, acabou, né? Ele não prometia nada. Entende? Jesus não. Na minha igreja, se o cara morrer, vai ressuscitar, né? Mesmo que ele morra, ele ressuscita. Então isso é a base. A pedra era essa, né? Eu entendo que
que dentro da religião, ok? Dentro da religião, a gente tem aí margens para discutir várias coisas, entende? A pedra era essa, a pedra era aquela e tal. Tá tudo certo, não tem problema, ok? Eu só, nesses vídeos, a minha intenção é focar hoje no que nós podemos fazer, entende? De pegar, por exemplo, o quê? Não é ver quem que era pedra, mas é ver o que a igreja precisa fazer hoje, entende? Né? Porque senão eu vejo uma das ferramentas, olha só pessoal, não só uma das, mas eu vejo que a grande ferramenta do diabo hoje, é contra o povo de Deus, é nos preocupar com coisas boas, né? Porque assim a gente nunca vai fazer a coisa certa. Quando o diabo preocupa a gente com a coisa boa, a gente nunca vai fazer a coisa certa, né? Abrindo um parênteses aí, por exemplo, se a gente ficar focado em entender um texto, né, bíblico, mas por que está escrito assim, né? O que isso quis dizer? Entende? A gente precisa pegar o conceito, né, de Gênesis a Apocalipse. Fala de um rei, de um reino e de uma família real. E aplicar hoje. Porque é a única oportunidade que nós temos de expandir o reino de Deus, é agora. Porque daqui a pouco a gente vai ser substituído. Entende? Se a gente não falar agora, né, a gente não vai ter a oportunidade de falar depois, né? Então, qual que é o objetivo? Jesus criou a igreja dele. Qual que é essa igreja? Essa igreja é a restauração da igreja original. Entende? A restauração da igreja original. E qual que é a igreja original? A igreja que veio na terra em Adão, né? Em Adão, aquele camarada que habitava o Éden, ele habitava no Éden, né? Que era uma porta aberta de um lugar de desfrute na presença de Deus. E quando você recebe hoje o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você passa a habitar na presença de Deus. Entende? Você passa a viver na presença de Deus. Você muda o seu governo. Você passa a viver num governo diferente. Você passa a ser um cidadão do céu, né? Se você se considera um cidadão brasileiro, você vai também ser um cidadão do céu, vai ter dupla cidadania. Ok? Dupla cidadania. E como igreja, a gente tem algumas tarefas, ok? Algumas tarefas que a gente pode fazer, né, para executar o nosso trabalho, porque o trabalho foi o primeiro mandamento que Deus colocou para o homem. Então a gente tem que voltar lá, a gente como restaurado precisa voltar e executar o nosso trabalho, que é o quê? Dominar a terra, né? Dominar, não dominar os seres humanos, mas dominar a terra. Entenda isso, a igreja é a agência desse reino celestial na terra, para a igreja, entendeu? Direcionar o governo, né? Direcionar o governo e expandir o governo na terra, tá? É a igreja que faz isso. Não é o governo democrata que é criado pelo grego, entende? Esses caras, os gregos, Aristóteles, Platão, Sócrates, eles passavam o tempo todo criando estratégias filosóficas de como dominar as pessoas, de como governar as pessoas. Entende? Aí os romanos foram e copiaram essa ideia. Os romanos conquistaram os gregos, né, e copiaram essas ideias filosóficas deles e implantaram no sistema do Império Romano e cresceram no mundo todo. Entende? Quando Jesus veio, tudo aquilo que Jesus falava, eles entendiam porque Jesus estava falando de palavras atuais, de coisas que estavam acontecendo na época. Isso é a plenitude do tempo,
Para Deus, isso é a plenitude do tempo. Entende? Jesus não precisou criar uma filosofia nova. Ele simplesmente usou a filosofia romana para aplicar o conceito de reino de Deus e explicar, olha, é assim que Deus quer, a ideia original de Deus é essa, né? É o reino do céu vindo para a terra. Tanto é que quando ele ensina aos discípulos a orar, o que ele fala? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E chama o céu para a terra. E a responsabilidade daquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, entende? E reconhece aquele sacrifício, é que você agora faz parte de um reino. Você não vai fazer parte de um reino, né? Não é parte de um reino, você faz parte de um reino. E esse reino está presente na terra, com um representante, com um governador. Quando um rei conquista um lugar, ele deixa presente no lugar para ensinar as pessoas como ser um cidadão daquele país, um governador. E hoje, qual o governador que está na terra, que representa Deus, que é Deus na terra? É o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Olha, esse aqui é um cidadão de Deus. E aonde que você começa a ser um cidadão celestial? Um embaixador de Cristo? Na sua casa, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Entende? O reino de Deus começa dentro de casa. E aí quando você testa o reino de Deus dentro da sua casa, você vai ser testemunha desse reino lá fora. Cara, para mim está funcionando. Para mim funcionou. Eu orei, eu estava com uma dor aqui, eu orei, eu contactei o departamento de saúde desse reino e funcionou para mim. Eu estava com problema financeiro, eu contactei o departamento financeiro do céu e ele abriu uma porta para mim. Hoje eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu estou colocando o meu talento à disposição de outras pessoas, e é assim que Deus faz você financeiramente prosperar. Quando você coloca o seu talento, aquele talento que está aí dentro, você começa a trabalhar esse talento. Entende? Com o primeiro mandamento, trabalhe. Como que o reino de Deus está manifestando na sua casa? Né? Como é que o reino de Deus reage? A gente precisa entender isso. Está reagindo de que forma? Né? Dentro de casa, quando um exemplo, há uma discussão, né? Eu confesso para vocês que eu tinha muito problema com isso, né? Com a ira, entende? De me irar. Irava tipo fácil, né? Era perder uma partida de futebol, né? A gente vai falar disso depois, que já mudava, o clima já mudava, entendeu? E como que o reino de Deus manifesta dentro de casa? Como que ele reage? Você é o representante de Deus, desse reino, desse governo na terra. E a forma que você reagir é a forma que as pessoas vão ver o reino de Deus reagindo. Entende? Aí será que elas vão querer esse reino? Entende? Beleza. Primeiro passo. Você começou ali a manifestar dentro de casa o reino de Deus. Tá? Que é a influência do reino celestial na terra. Você testou. Não, legal, funcionou, beleza. Agora eu vou lá para fora. Vai para o bairro. Entende? Né? Não é primeiro em Jerusalém? Jesus falou primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois até nos confins da terra. Aí você vai para o bairro, vai testemunhar aquilo que funcionou para você. Cara, o reino de Deus é real, funciona para mim. Acredita, para você também funciona. Você precisa receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador para você fazer parte desse reino. Né? A pessoa vai reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador
e o Espírito Santo passa a habitar nela, os olhos dela se abrem, não é? Os olhos dela se abrem. Você testemunhou, você foi uma testemunha desse reino para a pessoa. Aí depois você vai para o seu trabalho, entende? Para a sua empresa. Aquela empresa que você possui, ela passa a ser o reino de Deus na terra. Uma agência do reino de Deus na terra. Entende? Aqui, aonde você trabalha, o seu emprego ali, o local, você é um embaixador de Cristo ali naquele lugar. E quando há uma diversidade lá, entre funcionários ou entre você, atrito, seja o que for, a primeira pergunta que você tem que pôr na sua cabeça, na sua mente é: como que o reino de Deus reage? Como que o reino de Deus vai reagir aqui nessa situação? Quando você passa a ser embaixador de Cristo, aí o reino de Deus começa a agir em você. O Espírito Santo de Deus começa a te mostrar situações para que você possa conduzir aquilo ali de forma diplomática. Entende? E aí as pessoas vão começar a ver o reino de Deus em você. Vão começar a te perguntar sobre o reino de Deus. E você vai ter a oportunidade de fazer discípulos. Porque foi o que Jesus disse. Faça discípulos dentro da sua tribo. Né? Ali onde é que você estiver atuando. Você não precisa ir para fora. Você não precisa largar tudo. Não existe secular e religioso. Existe reino de Deus. Você é cidadão celestial quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador. Certo? Você recebeu Cristo como Senhor e Salvador, então você expande o reino de Deus como igreja. Primeiro dentro da sua casa, você testou. Depois você vai ser testemunha. Ok? Você testa e vai ser testemunha. Testa e vai ser testemunha. Ok? De algo que você experimentou. Olha só o que aconteceu com o Senhor. Qual que era a missão dele? A missão do Senhor era uma só. Tá? A missão do Senhor era uma só. Vou ler para você aqui, que está no texto de Lucas 4:43. Mas Jesus disse, eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Eu preciso anunciar também a outras cidades a boa notícia. Então, o evangelho é a boa notícia. O evangelho na época era o cara que corria na frente do exército para avisar a cidade que o exército tinha ganhado, o rei tinha ganhado. Isso é a boa notícia, entende? E quando Jesus estava falando da boa notícia, hoje a gente fala da boa notícia, qual que é essa boa notícia? Que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus chegou na terra. Essa é a boa notícia. Entenda? Né? Essa é a boa notícia do reino. E agora você pode viver esse reino. E você pode expandir esse reino para as pessoas em sua volta. Então você não pode deixar Satanás usar a ferramenta de te oferecer coisas boas, de que você está fazendo coisas boas e te impedir de fazer a coisa certa. E qual que é a coisa certa? Anunciar o reino de Deus. Não existe outro trabalho para o ser humano. Entende? Veja só. As aves foram criadas para voar, os peixes para nadar, entende? E o ser humano, ele foi criado para viver na presença de Deus e anunciar o seu reino. Esse é o nosso trabalho, não existe outro trabalho. Desfrutar do seu reino, entende? Viver no seu reino. Quando você prova algo, você testemunha. Você não pode testemunhar algo que você não provou. Entende? O que é uma testemunha? A testemunha é chamada no fórum lá para dar o testemunho dela, ela só pode testemunhar daquilo que ela viu. Então quando você recebe o Senhor Jesus Salvador, Senhor Jesus Cristo Salvador, e Ele faz parte, Ele passa a habitar em você, você começa a ver o mundo de outra forma.
o reino dos céus começa a agir em você. O Espírito Santo começa a agir em você e te mostrar coisas que você não tinha visto antes. Entende? Né? Aí você começa a agir lá no seu trabalho. Né? As pessoas vão notar a diferença do que era uma pessoa antes e agora do que é outra pessoa. Você talvez vai ter um chamado, um talento para administração pública. E é a igreja de Deus que precisa estar na administração pública. Entende? É a igreja de Deus que precisa estar lá. Porque enquanto a gente achar que a igreja de Deus ela vai entrar e administrar o governo humano, de que está lá que é a democracia, não vai funcionar. A igreja não foi chamada para administrar a democracia, socialismo, capitalismo. A igreja não foi chamada para poder administrar isso, não. Entenda, pessoal. A igreja de Deus foi chamada para estabelecer um governo na terra. E o governo que a igreja é chamada para estabelecer na terra é um reinado. Entenda? E é um reinado, e esse reinado ele não muda de 4 em 4 anos. Então você não vai precisar ficar preocupado com o seu político, que ele ganhou esse ano, mas daqui 4 anos ele vai perder. É o que eu ficava. Eu ficava louco com isso. Entende? Não é possível. Como é que fulano ganhou? O camarada estava preso. Agora, entendeu? Eu ficava com essa paranoia na minha cabeça. Me matando por dentro. Com 45 anos e não tinha entendido o que é o reino de Deus. É um governo. E a igreja é essa agência que treina os embaixadores. Tá? A agência que vai treinar. Jesus Cristo falou assim, ó, sobre essa pedra eu vou fazer a minha igreja. E a minha igreja vai fazer o quê? Ela vai levar o reino de Deus para a terra. É o que ele fazia. Ele ia de casa em casa pregando o evangelho, curava, ele alimentava para mostrar que aquilo ali fazia parte do reino de Deus. Entendeu? Eram sinais do reino de Deus. Primeiro Jesus pregava, depois ele fazia os sinais, para mostrar que o reino de Deus tinha chegado. Igreja de Deus é isso, pessoal. Você vai na congregação, na onde você congrega, né? No domingo, com a ideia de que está buscando a Deus. Excelente. Entende? A gente não está aqui para julgar. Lembra que eu te falei que é um vídeo político? Mas esse modelo de encontro, esse modelo de congregação, como igreja, a igreja precisava ser treinada nos domingos para ser igreja na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí depois se encontrava de novo no domingo para poder ser igreja na segunda. E pregando somente uma mensagem. Não existe duas igrejas. Jesus Cristo não tem duas igrejas. Ele tem uma igreja só e ela precisa pregar uma única mensagem. E qual que é a mensagem? A mesma mensagem que Jesus pregava. Arrependam-se. Arrependam-se. O reino de Deus chegou. Essa era a mensagem que ele pregava. Arrependam-se. O reino de Deus chegou. Arrepender é uma mudança. Tá? Uma mudança de mentalidade. Arrepender de quê? Do pecado de rebelião. Né? Jesus Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Então ele já pagou. Tá? Ele morreu para pagar o pecado. Quando você lê em inglês sin não é plural. Não é pecados, é pecado. Sim, pecado. É a mesma coisa de rebelião. Tá? Rebelião contra Deus. O pecado em si não é o cara, por exemplo, está fumando droga, está usando droga, está bebendo, está prostituindo, está roubando, está falando mal dos outros, está comendo demais, entendeu? Toma café demais, é glutão, é comilão, é isso, entendeu? É falador, isso não é pecado. Entenda, isso não é pecado. O pecado, entenda o que eu estou falando. Pecado é rebelião. É uma palavra singular. Pecado. Pecado. Não existe pecados. É pecado.
essas coisas que a pessoa faz, que é beber demais, comer demais, fumar demais, cheirar cocaína e tal, isso é consequência daquele cara que é pecador, que é um pecador, entende? Ele é consequência. E aí eu te falo, existe alguém na Terra que consegue ficar sem fazer, sem cometer alguma coisinha, tipo assim, ou ele come demais, ou ele bebe demais, ou ele fuma demais, ou ele toma café demais, ou toma água demais, ou corre demais, ou corre de menos. Existe alguém que não consiga fazer algo que não seja, entre aspas, ou prejudicando o próximo, ou prejudicando a si mesmo? Mais a si mesmo? Eu não consigo encontrar essa pessoa. Né? A realidade é que nós somos pecadores. Né? Nós somos pecadores. Pecadores em que sentido? Que cometemos esses... Na nossa mente está impregnado que isso é pecado. Mas quando você decide aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele limpa, Ele apaga da mente dele o seu pecado, que é o pecado de rebelião, que é aquilo que te afasta de Deus. Entende? Aquilo que te afasta de Deus, te desconectou de Deus. Né? Aí Deus vai lá, né, limpa todo o seu histórico. A verdade é essa. Mas você continua habitando num corpo físico. E Deus vai te usar nesse corpo físico. Ele quer te usar nesse corpo físico para expandir o reino dele na terra. Não é no céu. No céu, a igreja não vai expandir o reino do céu no céu. Entende? Geralmente, eu não quero entrar nesse assunto, mas às vezes eu ouço assim. A gente vai povoar o céu. Entende? Pessoal, a igreja de Deus vai povoar a terra com o reino de Deus. Entenda isso. Depois que eu entendi isso, né, aquela igreja vai para a mecânica, ela vai para o salão de beleza, ela vai para o hospital. Aquele que é a igreja vai para a administração pública e ele vai colocar ali o reino de Deus. E vai estabelecer ali o reino de Deus. Ele tem autoridade para isso, porque Jesus é claro, aquilo que você ligar no céu será ligado na terra. É isso que a igreja faz. A igreja, que é você, o que você ligar na terra será ligado no céu. Então, se você ligar o seu trabalho no céu, vai ser ligado, porque você tem autoridade para isso. Você é um embaixador. Você é o embaixador de Cristo na terra. Então você vai ligar o céu, o que você está ali, você está ali no céu, você está ali no trabalho e você quer ligar aquele trabalho no céu, você tem essa autoridade. Basta você ser o embaixador de Jesus Cristo na terra. E é isso que é a igreja. Deus chamou a gente para fazer isso, não é para fazer outra coisa. Né? Buscar primeiramente o reino do céu, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que a palavra fala. Né? E quando a gente recebe essa palavra ela transforma. Essa palavra dá ânimo. Essa palavra dá vida. Entende? Você às vezes está aí deprimido porque você está desempregado. Entende? Você já tem um trabalho. Entende? Você é embaixador do reino. Trabalhe para ele. Hoje eu trabalho para o reino de Deus. Eu trabalho para Jesus Cristo. Eu trabalho para o rei. Eu trabalho para esse governo. E esse governo é que nós, como igreja, precisamos trazer para a terra. E depois que esse governo for testemunhado, for testado, lembra, primeiro tem que ser testado e testemunhado. Testado e testemunhado. Eu estou testemunhando para você de um reino que eu estou vivendo. Entende? Aí você vai viver esse reino e vai testemunhar para alguém. Quando esse reino for testado e testemunhado no mundo inteiro, testado e testemunhado, aí vai vir o fim.
né? Mas a gente precisa preocupar com o fim, entende? A gente precisa preocupar com o que está lá no final, o que a gente nem sabe quando que é o final, porque o final é Deus que sabe, entende? Ou se vai ter final, entende? Porque e se ele depois falar assim, ah cara, não vai ter mais final não? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você vai falar que ele está errado? É ele que criou o princípio e o fim, entende? Ele criou o princípio e o fim. Você fala assim, ah cara, eu vou apagar o fim aqui. Continua, continua, continua. Aí você fala, não, o que é isso? Tá errado, tá errado. Não, a gente tem que procurar viver em paz agora, hoje. E saber que eu sou embaixador de Cristo, eu tenho um trabalho em pouco tempo a fazer. Eu só tenho 80, 90, 100 anos aí, no máximo 120. Eu quero fazer até os 120, mas fazer bem feito. Eu comecei com 45, entende? Eu estou começando a falar do reino de Deus aos 45. Ainda bem que não é os 45 do segundo tempo, né? É os 45 do primeiro tempo. E eu estava perdendo de goleada, entende? Agora, os próximos 45, eu quero, em nome de Jesus, e com a força do Espírito Santo que vive em mim, que habita em mim, é esse reino que eu quero que você entenda. Ele existe. E a gente precisa manifestar ele na terra, tá? Porque ele não tá na terra, ele está no céu. Entenda, o Deus habita os céus, tá? Ele habita os céus. O que está na terra é o Espírito Santo de Deus e a influência do seu reino, tá? A influência do seu reino e da sua glória. Aonde você vê a glória de Deus? Na natureza, na criação. Isso é a natureza, é a criação, é a mesma coisa. Por exemplo, se eu falar assim, cara, pinta um quadro para mim, entende? Pinta um quadro aí, você é um quadro, você não pode saber nem pintar, mas pinta um quadro. Aí você vai, pinta um quadro maravilhoso, eu trago ele e coloco aqui na minha sala. Você vai estar aqui na minha sala? Não, a sua influência, entendeu? O seu trabalho vai estar aqui, entende? E o reino de Deus é isso, cara. O reino de Deus é um lugar aonde a gente vive agora, que há a influência de Deus, entende? Que há a presença de Deus por meio do Espírito Santo de Deus, beleza? Só para a gente fechar, eu vou te ilustrar um conceito para você começar realmente a viver o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é agora, não é depois que você morrer, tá? A gente Quando, por exemplo, eu tive 20 anos na instituição religiosa, então é muito difícil você tirar esse conceito de que não, você só vai viver o melhor de Deus quando você morrer e for morar no céu, né? For habitar o céu, né? E povoar o céu. Não, é aqui na terra, cara. É aqui na terra. Deus criou tudo isso aí para nós e para nós governarmos por Ele. Entenda, tudo isso é dele, é de Deus, a terra pertence a Deus. E a gente simplesmente está expandindo o reino de Deus. Imagina que na sua casa você tem aí uma tostadeira, micro-ondas, televisão, máquina de lavar, tem videocassete, o DVD, né, o MP3, computador, você tem tudo. Tem tudo do bom e do melhor, beleza? Aí pá, caiu a luz. Foi desconectada a sua luz. Veio o cara da moto. Os mineiros aí conhecem o cara da moto, do CEMIG, né? Cortaram a sua luz, ok? Cortaram a sua luz. E você tem lá roupa para lavar, filme para poder ver, comida para fazer, entendeu? Uma série de situações para poder fazer, entende? E aí você não tem luz, e você tá ali tentando uma coisa, tenta outra, tenta uma coisa, tenta outra, tenta uma coisa, tenta outra. Aí passa um camarada, entendeu? E fala assim, cara, gostei de você,
Vou ligar de novo a sua luz. Ele vai lá e liga a sua luz, cara. Reconectou. Trouxe de volta ao original. Entendeu? Trouxe de volta ao original. Trouxe de volta ao original. Entendeu? Aí o que você faz? Você vai ficar agarrado nesse cara o tempo todo, dizendo que ele vai consertar sua luz, 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 ele vai consertar sua luz. Olha como ele é bom, vai consertar minha luz, vai consertar minha luz, vai começar a consertar minha luz. Ele tá falando para você assim, camarada, eu já consertei sua luz, cara, vai cozinhar, vai comer, convida seus amigos que tá com fome, come com você, fala que eu consertei sua luz, cara. Se tiver luz para poder consertar, eu conserto também, entendeu? Lava sua roupa, vai ver filme, chama alguém para ver um filme com você, entendeu? Se tiver luz para poder consertar, eu conserto a luz deles também, entende? Isso é o reino de Deus, pessoal. É algo que Jesus trouxe para nós. Em seu infinito e misericordioso amor, Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe de volta para a terra o seu reino, o seu governo. Entende? É um governo muito melhor do que democracia, socialismo, capitalismo, comunismo. Esses governos que estão aí, eles não vão te ajudar. Entenda? Entenda, não vão te ajudar. E o governo de Deus é o governo que quer que você o represente. Quer trabalho melhor do que esse? Entende? Então, basicamente é isso que a gente vai falar hoje. Um pouco sobre a questão da igreja. Depois a gente vai aprofundando, né? Cada dia mais um assunto. Mas é isso. O próximo vídeo eu estou pensando, a gente vai falar um pouco sempre nessa linha de reino de Deus, cara. Tá? Sempre nessa linha de reino de Deus. Né? Qual que é o treinamento? Treinar reino de Deus. Quando você vai ver um cara que joga futebol, né? Talvez você goste de futebol. Você é convidado para ir lá no centro de treinamento dos caras. Quando você chega lá, o que você acha que eles estão treinando? Estão treinando basquete, estão treinando sinuca, estão treinando ping-pong, estão treinando golfe, estão treinando o quê? Estão treinando futebol. Se você vai no centro de treinamento do basquete, estão treinando basquete. E a congregação de Deus na terra, né, a congregação dos santos, nós precisamos treinar, né, falar do reino, expandir o reino. Entende? É isso. Quando a gente lê a Constituição do Reino, né, que é a palavra de Deus, a gente está pegando a mente de Deus. A palavra de Deus é o que está na mente de Deus, né? O que Ele deixou para a gente poder entender da mente dele. E aí a gente vai saber como que a gente representa Ele para as outras pessoas. Beleza? Mas eu quero te encorajar novamente, deixa aqui o seu comentário, né? Vamos tentar tratar nesse campo de visão de vida, entende? De política, porque eu vejo que não é um conceito religioso, né? Se a gente for trazer para esse conceito religioso, você vai ficar com raiva, entende? Porque o que acontecia comigo, eu ficava com raiva. Eu não quero ver você com raiva, eu quero ver você bem, alegre, feliz. O foco desse vídeo é abrir um diálogo, abrir um pensamento. Cara, e se for assim? Né? Será que não pode ser diferente? Entende? Será que a gente tem que usar o que os gregos deixaram para nós? Nós que somos índios, Tupi-Guarani,
Tupinambá, né? Várias tribos aí brasileiras, que nós somos descendentes, né? Eu tenho certeza. E aí a gente vai pegar um conceito grego e achar que esse conceito vai trazer a felicidade para a gente, que é um ser, né? Que é um ser que veio do céu. Entende? Não faz sentido. O nosso governo, ele veio do céu. Nós viemos do céu. E esse governo que nós precisamos implantar na terra precisa ser um governo do céu. Entende? Porque Jesus Cristo já implantou ele. Beleza? Um forte abraço para você. Obrigado novamente aí por ter me acompanhado até aqui. Né? Se você tiver alguma ideia, né, do que a gente pode falar, eu também te encorajo a me mandar. Me manda um e-mail, escreve aí no comentário e a gente vai trocando essa ideia aí. Um abraço, valeu!